Confie no Senhor, confie nele para valer. Antes de abrir a Bíblia, eu quero ter o prazer de orar com você. Pai querido, nesta hora sublime, Senhor, eu te peço, como sempre fazemos aqui, abençoa-nos no estudo de Tua Palavra, para que esta seja luz e bênção em nossa vida, Senhor. Oramos humildemente agradecidos no nome do Senhor Jesus. É isso, o Senhor tem prazer em ouvir a nossa oração. Nos nossos 2 programas anteriores, nós pensamos juntos a respeito de um jovenzinho que depois se tornou um rei, um grandioso, um fabuloso rei, celebrado até hoje pelo seu povo e, aliás, mesmo aqueles que não fazem parte de Israel, em todo o mundo celebram Davi, o magnífico rei Davi. E nós pensamos nos programas anteriores em Davi, seus soldados, homens que eram muito valentes, leais ao rei Davi e que venceram muitas batalhas. Porque tanto Davi como os seus soldados, eles confiaram em Deus, confiaram no Deus de Israel. Hoje eu quero ver com você um precioso fruto dessa nossa confiança em Deus. Além, é claro, do fato de que quando nós confiamos em Deus, nós temos vitórias na luta da vida, nas lutas da vida. Mas eu quero pensar hoje especificamente com você num dos frutos da nossa confiança em Deus. E esse é um fruto maravilhoso que você e eu precisamos tê-lo e podemos desfrutá-lo. Vamos começar então com o profeta Isaías, capítulo 26, versos 3 e 4. Se você tem a sua Bíblia aí, eu disse profeta Isaías, capítulo 26, versos 3 e 4. Vamos lá? Já buscou aí na sua Bíblia? Deixa eu então abrir aqui a minha. Profeta Isaías, capítulo 26. Aqui está, versos 3 e verso 4. Olha que lindo, está escrito assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor para sempre, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. O profeta diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz, em paz perfeita, aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Observe, o profeta está dizendo aqui que a nossa paz é fruto, sim, da nossa confiança em Deus, e ele aconselha e diz assim: confiai no Senhor para sempre, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. O Senhor Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Assim como Deus, no passado, colocou paz no coração dos seus filhos que confiaram nele, Deus, por sua bondade e poder, Ele pode também trazer paz ao meu coração e ao seu, mesmo que nós passemos por dificuldades. A fé, a confiança em Deus, nos capacita e nos permite estar em paz com Deus. Há um texto de Romanos, capítulo 5, verso 1, muito conhecido entre os cristãos, que diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, ou seja, nós somos perdoados. Apesar de pecadores, nós somos declarados justos diante de Deus, porque a justiça de Cristo é transferida para nós. Oh, louvado seja o Senhor por isso. Justificados, pois, mediante a fé. É a confiança em Deus, na graça de Deus, no amor de Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Você e eu, nós todos, estávamos separados de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, porque o nosso relacionamento com o nosso Deus, nosso Criador e nosso Pai, foi rompido em decorrência do pecado. A palavra de Deus diz que quando nossos primeiros pais pecaram, se afastaram de Deus, eles passaram a ter uma inclinação para o mal, e todos os descendentes de Adão e Eva, todos nós seres humanos, de acordo com a palavra de Deus, nós já nascemos inclinados para o mal, com o que a Bíblia chama de pendor da carne, ou seja, uma inclinação para aquilo que é contrário à vontade de Deus, aquilo que é contrário ao Espírito de Deus. Nosso relacionamento
com Deus foi rompido por causa do pecado. Mas a promessa é, se você, por meio do Senhor Jesus Cristo, volta a se ligar a Deus, então você passa a estar em paz com Deus. E olha aqui uma coisa, quem está em paz com Deus, desfruta a paz de Deus. Oh, sim, essa paz de Deus é o que a gente mais precisa ter. A gente não nasce com ela, mas por meio de Jesus nós a obtemos. E eu vou ler esse texto aqui, é carta de Paulo aos Filipenses. Isso, capítulo 4, verso 7. Aqui também são palavras lindas do apóstolo Paulo. E ele está desejando bênçãos para a igreja, para os irmãos lá que viviam na cidade de Filipe. Mas, na verdade, essas bênçãos se estendem a você e a mim, a nós todos, filhos de Deus, ao longo dos séculos. Paulo diz assim, Filipenses 4, 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus, diz Paulo, que excede todo entendimento. Paulo está dizendo assim, a paz de Deus que vai além da compreensão humana, porque essa paz de Deus independe das circunstâncias. Não importa se você está vivendo um momento favorável ou desfavorável, se você tem a paz de Deus, ou sim, a paz que excede todo entendimento, então você não está vulnerável, você não está sujeito às circunstâncias. Quando a pessoa tem paz, mas não é a paz de Deus, essa paz é sinônimo de estar tudo ok com ela, de estar tudo bem, não há crise. Mas quando você tem a paz de Deus, mesmo na crise, você não perde essa paz. Que lindo isso! É por isso que o profeta Isaías diz que a paz de Deus é a paz perfeita. E Paulo agora diz para nós que a paz de Deus, ela excede todo entendimento. Lembre-se disso, a paz de Deus independe das circunstâncias. É claro que eu não estou dizendo para você com isso que se você está em paz com Deus e por isso desfruta a paz de Deus, você não vai chorar em momento nenhum. Não estou prometendo isso para você. Eu não estou dizendo para você também que se você está em paz com Deus e por isso desfruta a paz de Deus, você não vai sofrer as tristezas, as durezas, as perdas, nas lutas da vida. Claro que vai. Mas quando a gente tem a paz de Deus no coração, mesmo passando por tudo isso, é diferente. Oh, sim, é diferente. É possível ter paz, mesmo que os nossos olhos estejam cheios de lágrimas. É possível ter paz, mesmo quando a gente está enfermo. É possível ter paz, mesmo quando pessoas que a gente ama estão sofrendo. A paz que existe no mundo, ela depende da ausência de conflitos e de problemas. Mas a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento, a paz perfeita, ela é vivida mesmo com a presença de problemas. Glorificado seja por isso o nome do Senhor. Você se lembra de uma promessa de Jesus? É possível que você a conheça. João capítulo 14, verso 27. Jesus estava ali conversando com seus discípulos pouco antes dele ser preso e ser crucificado. Essa conversa de Cristo com os discípulos foi na noite de quinta-feira, véspera de sua morte. O Senhor disse assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Palavras lindas. Quem poderia dizer assim? Com tanta propriedade, mas ao mesmo tempo com tanta veracidade. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. Jesus está dizendo assim, a minha paz é diferente da paz do mundo. Por isso Jesus disse, não se turbe o vosso coração, ou seja, não fiquem tristes, aflitos e angustiados. É que Jesus estava anunciando para os discípulos que ele iria morrer, ele iria sofrer, ele iria ser torturado, e ele ressuscitaria e voltaria para o Pai. E os discípulos estavam temerosos, confusos, assustados. Nesse contexto, Jesus disse assim, deixo-vos a paz,
a minha paz vos dou. Mas não é como a paz do mundo. Por isso, olha, não se turbe o vosso coração, não fiquem tristes, aflitos e angustiados. Não se atemorizem. Jesus está falando de paz interior, paz perfeita, paz que excede todo o entendimento. A paz que só tem aqueles que conhecem a Deus. A paz que só vem daquele que é o príncipe da paz, o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio que quando a gente tem essa paz de Deus, isso se dá porque a gente tem no coração a certeza de que nossas culpas foram deixadas e foram resolvidas ao pé da cruz. Não é assim mesmo? Quando você busca a Deus com toda sinceridade, você confessa os seus pecados. A promessa do Senhor é que Ele nos perdoa e nos perdoa por completo. Então, quando você tem essa convicção do perdão de Deus, você já não vive mais com um sentimento permanente de culpa, porque a sua culpa foi deixada ao pé da cruz. A sua culpa foi resolvida ao pé da cruz. A gente tem essa paz que excede todo o entendimento, porque além da gente olhar para o passado com essa certeza de que nosso passado está resolvido pela graça de Deus, nós também olhamos para o futuro e não temos medo. Nós não precisamos viver ansiosos todo o tempo em relação ao futuro. Sabe por quê? Porque você sabe que Deus cuidará de você. Eu sei que Deus cuidará de mim. Lembra do texto de Romanos capítulo 8, verso 28? Lá está escrito assim: sabemos, pois, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Significa dizer que eu não preciso olhar para o futuro com medo, porque eu sei que mesmo as dificuldades pelas quais eu poderei passar, nessas dificuldades o Senhor estará comigo. O Senhor cuida de mim, Ele cuida de você. Todas as coisas, sejam boas ou ruins, cooperam para o bem dos que amam a Deus. E quando a gente pensa no presente, ora, por que temer se eu tenho a companhia do Senhor? Por que temer se eu vivo todo o tempo na presença do Senhor? Se alguma coisa ruim me atingir, eu não tenho dúvida de que primeiro teve a permissão de Deus para isso. E Deus não permite que o mal atinja seus filhinhos, se Ele não pode de alguma maneira transformá-lo em bem. Ainda que talvez a gente só compreenda isso, só perceba isso claramente na eternidade. Mas um dia nós vamos compreender as situações pelas quais passamos aqui, que foram difíceis, ruins, e que muitas vezes a gente fica pensando assim: por que o Senhor permitiu? Há poucos dias recebi a notícia de um jovem casado com a esposa grávida, e ele sofreu um acidente, foi submetido a uma cirurgia e por conta de um erro médico, ele entrou em estado de coma e faleceu. Um jovem fiel a Deus, dedicado ao Senhor, às coisas espirituais, casado, jovem, com a esposa grávida e morreu. E você dirá assim: por que Deus permitiu isso? Eu não sei por que Deus permitiu, mas eu conheço o meu Deus e eu sei que Ele me ama e ama todos os seus filhinhos. Eu sei que nada acontece na vida dos filhos de Deus que não tenha a permissão do Senhor. E eu penso que um dia na eternidade, não só este que faleceu, mas todos os seus familiares que estão demonstrando confiança em Deus, mesmo com dor, mesmo com lágrimas, um dia Deus vai mostrar para ele e para os seus queridos que resolveram confiar no Senhor, de que mesmo no meio dessa tristeza, de alguma maneira, a mão de Deus estava cuidando dele e o estava guiando por um caminho melhor. É difícil aceitar, eu sei, mas quando a paz de Deus está em nosso coração e a gente tem confiança em Deus, a gente passa pelas maiores tristezas, mantendo essa paz, e essa paz que nos dá força, nos faz vencer e nos faz olhar para frente com esperança. A paz dos homens, como eu disse, é uma paz baseada apenas em circunstâncias favoráveis, mas a paz do céu, a paz de Deus, independe das circunstâncias. Mas eu quero avançar e quero dizer mais coisas para você hoje ainda sobre essa questão da paz. Sabe o que é? Veja bem, quando eu estou em paz com Deus e desfruto a paz de Deus,
eu também vivo em paz com os homens. Oh, isso aqui é muito importante. Sim, vou repetir a ideia. Se eu estou em paz com Deus e por isso eu vivo e desfruto a paz de Deus, eu também vivo em paz com os homens. Quando você confia em Deus e você está nas mãos de Deus, você começa a enxergar os homens, você começa a enxergar as pessoas com a visão de Deus. Isso é maravilhoso. É tão lindo quando a gente vê as pessoas com os olhos de Deus. Nós não nos enganamos com elas, sabemos que elas são tão fracas quanto nós somos, mas nós temos compaixão delas como Deus tem. Eu quero ler com você o texto que está em Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 18. Olha só o que está escrito aqui. Romanos 12, verso 18. O verso é curtinho, mas é muito importante. Diz assim: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Esse é o conselho de Deus para você e para mim, para nós todos. Se possível, diz Paulo, no que depender de vós, ou seja, no que depender de você, que é um filho de Deus, que confia em Deus, que tem procurado estudar a palavra de Deus, você que é um cristão, se possível, no que depender de você, tenha paz com todos os homens. A ideia é assim: alguém poderá não estar em paz comigo, mas eu estarei em paz com ele. Alguém poderá não se considerar meu amigo e até se achar meu inimigo, mas eu não terei inimigo algum, a não ser o próprio diabo, que é inimigo de Deus e de nós todos. Se possível, diz Paulo, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Além da gente viver em paz com os homens, eu ainda quero acrescentar que nós também, filhos de Deus, devemos nos tornar pacificadores entre os homens. O pacificador é aquele que aproxima os que se distanciaram, que reconcilia os que brigaram. O pacificador é aquele que procura unir aqueles que, por alguma maneira, se dividiram. O desejo de Deus é que a gente viva em paz com os homens e que a gente também seja um pacificador entre os homens. O pacificador, ele não só tem paz na alma, ele não só vive em paz, mas ele promove a paz, ele luta pela paz. E o nosso Senhor prometeu que são felizes os pacificadores e eles serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, verso 9. Inclusive, já agora no próximo ano, como eu já disse aqui no programa anterior, nós vamos ter uma série aqui na Voz da Profecia com o tema Bem-aventurados. E a gente vai pensar nessa bem-aventurança de Jesus, quando ele disse bem-aventurados ou felizes os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. É Mateus capítulo 5, verso 9. E por que os pacificadores são chamados filhos de Deus? Porque o espírito de paz é um testemunho de sua ligação com Deus. Os pacificadores, eles têm um caráter semelhante ao caráter do Pai Celestial. Porém, uma coisa, os verdadeiros pacificadores, eles não só lutam pela paz entre os homens, mas eles também promovem a paz entre os homens e Deus. Não é maravilhoso isso? Quanta bênção, não é? Quando você está em paz com Deus, você desfruta a paz de Deus. Você vive em paz com os homens. Você promove a paz entre os homens. E agora eu acrescentei e disse que você também promove, se você é um verdadeiro pacificador cristão, você também promove a paz entre os homens e Deus. Os pacificadores que têm no coração a paz de Deus, eles levam os homens a Deus, para que eles também vivam em paz com Deus e desfrutem a paz de Deus. Deus está dizendo para você nessa hora, meu amigo, minha amiga, que você e eu, nós todos podemos desfrutar essa sua paz. E nós podemos viver essa paz no nosso dia a dia, mesmo e inclusive nos momentos mais áridos, mais difíceis. E Deus está dizendo para você e para mim, que quando nós vivemos essa paz do céu, a gente tem
paz para compartilhar com as pessoas, a gente vive em paz com as pessoas. Me permita a franqueza, eu fico muito triste com algumas pessoas que se declaram cristãs, mas elas vivem em guerra com os outros, elas vivem constantemente brigando com os outros. Pessoas que se declaram cristãs, mas são pessoas encrenqueiras, confusentas, briguentas, misericórdia, barraqueiras. Isso não combina com o cristianismo de maneira nenhuma. Até porque nós acreditamos pela palavra de Deus que nossa luta não é contra sangue e carne, como diz Paulo, mas é contra forças espirituais do mal. Nossa luta, Paulo está dizendo, Efésios capítulo 6, verso 12, nossa luta não é contra gente, não é contra pessoas. Você e eu, nós não fomos chamados para guerrear, para brigar contra ninguém. Até porque nós sabemos que todos os seres humanos são vítimas do arqui-inimigo, do diabo, porque toda a origem do mal está nele. Então nós não fomos chamados para brigar com as pessoas, pelo contrário, nós somos chamados para amar as pessoas, para cuidar delas, para abençoá-las. Quando você tem a paz de Deus no seu coração, você se torna um pacificador. Porque você vive em paz com as pessoas e você promove a paz entre elas. Isso é tão lindo, não é? Você conhece pessoas assim, certamente você conhece, e eu também conheço. Gente que gosta de apaziguar, de acalmar os ânimos. Porque tem gente que gosta de ver o circo pegar fogo, não é assim? Sim. Tem gente que gosta de fazer confusão, de provocar intriga entre as pessoas, às vezes na família, dentro de casa, às vezes no ambiente de trabalho, no ambiente de estudos, na igreja. Que pena! E quanta gente encrenqueira, permita-me a franqueza, eu já vi em muitas igrejas. Essas pessoas, em vez de serem uma bênção para a igreja, elas se tornam uma maldição. E elas se tornam ainda pedra de tropeço para aqueles que querem vir para o caminho de Deus, porém veem um mau testemunho que elas dão e ainda assim se dizem cristãs. Se você tem a paz de Deus, porque você está em paz com Deus, então você vive em paz com as pessoas e você promove a paz entre elas. E mais que isso, você promove a paz entre as pessoas e Deus. Essa é a nossa missão, reconciliar os homens com Deus, para que eles encontrem a verdadeira paz que independe de circunstâncias, a paz perfeita, a paz que excede todo entendimento. E eu quero ler um texto agora do profeta Jeremias, no capítulo 29, verso 11. Jeremias, capítulo 29, verso 11. O profeta, quando você estuda o contexto aqui desse verso, você compreende que o profeta Jeremias, ele enviou uma carta para israelitas que estavam cativos em Babilônia. O povo de Israel havia se distanciado de Deus e eles, consequentemente, perderam a bênção da proteção divina. Ficaram vulneráveis aos inimigos e muitos deles foram levados como escravos, foram levados cativos para a Babilônia. E então Jeremias escreve uma carta para esses filhos de Deus, israelitas que estavam cativos lá em Babilônia. E dentre as palavras da carta estão essas aqui. Como que Deus dizendo por meio de Jeremias, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus dizendo através de Jeremias, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, vocês que estão aí no cativeiro, porque vocês se rebelaram contra mim e perderam a bênção da minha proteção, e agora vocês estão aí em Babilônia, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, ainda que eu tenha permitido que vocês passassem e vivam essa adversidade, mas os pensamentos que eu tenho para vocês, diz Deus, são pensamentos de paz e não de mal. Eu quero dar para vocês exatamente o fim que vocês desejam. É como se Deus dissesse assim, eu quero que vocês sejam felizes. Ainda que eu esteja permitindo toda essa tristeza, mas a disciplina do Senhor é para o nosso bem, não para o nosso mal. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor.